Já imaginou as inúmeras paisagens que temos pela Terra? E qual delas deveríamos ver com os próprios olhos? Afinal, a vida humana é curta e a Terra é um enorme local para se explorar. Mas em relação a isso, eu recomendo que você não se preocupe, pois nesse vídeo nós exploraremos juntos as 10 paisagens mais inovadoras do mundo. Desde aquelas paisagens naturais sem mão de obra humana, quanto aquelas mais novas e inovadoras paisagens construídas pelo humano, ajudando você a escolher a melhor paisagem entre elas. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Machu Picchu. Machu Picchu, situado nas montanhas dos Andes, é uma cidade histórica muito antiga dos Incas, com uma incrível arquitetura à base de pedras em ruínas, sendo rodeada por montanhas que criam uma paisagem impressionante, conhecida como as Ruínas em Névoa. O local foi construído no século XV, tornando-se uma arte histórica que oferece uma visão fascinante da cultura inca e das montanhas circundantes presentes na paisagem. Contudo, a altitude pode causar algum desconforto devido à localização ser no topo de uma montanha. Entretanto, Machu Picchu está localizado nas montanhas dos Andes, no Peru, a uma altitude de cerca de 2.430 metros. As ruínas cobrem uma área de aproximadamente 32.500 metros quadrados. As pedras usadas na construção de Machu Picchu são principalmente granito e arenitro. A precisão dos cortes e encaixes é surpreendente, sem a necessidade de cimento ou argamassa para manter uma parede em um bom estado. Machu Picchu é conhecida por sua qualidade arquitetônica impressionante e pela perfeição das pedras encaixadas sem uso de argamassa. É considerado um patrimônio histórico mundial pela Unesco. Além de sua beleza histórica e arquitetônica, Machu Picchu oferece a oportunidade de entender um pouco mais a cultura inca, já que o local é considerado uma preservação importante. Uma das curiosidades mais interessantes é que as pedras usadas em Machu Picchu foram transportadas de uma pedreira localizada a vários quilômetros de distância, através de um complexo de sistema de transporte. No entanto, as estruturas de Machu Picchu foram construídas com uma técnica chamada achilar, onde as pedras são cortadas para se encaixar sem nada que as ligue. O corte era feito com tanta precisão e as rochas encaixadas tão perfeitamente que nem mesmo um cartão de crédito poderia ser inserido entre elas. Contudo, o preço para visitar Machu Picchu varia dependendo da época do ano, do tipo de entrada e das atividades adicionais. Em média, o custo varia de $1.000 a $1.500 por pessoa. Grand Canyon. O Grand Canyon é um desfiladeiro íngreme esculpido pelo rio Colorado, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. É considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo e um dos destinos turísticos mais populares do mundo. O Grand Canyon está localizado no noroeste do estado do Arizona, nos Estados Unidos. O parque fica a cerca de 450 metros de Las Vegas e a cerca de 600 metros de Phoenix, tendo aproximadamente 446 km de comprimento, até 29 km de largura e atinge uma profundidade de mais ou menos 1,8 km. Ou seja, o Grand Canyon é tão profundo que se o Monte Everest fosse colocado dentro dele, a sua base ficaria afundada ao nível do mar. O parque abriga mais de 1.500 espécies de plantas e animais. No entanto, é um destino popular para caminhadas, acampamentos e outras atividades no geral. Tanto que até Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, fez um voo de helicóptero sobre o Grand Canyon em 1969. Mas eu duvido que você teria essa coragem. A Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é um território do Chile localizado no Oceano Pacífico, a 3.700 km da costa oeste do continente. É um lugar de beleza natural e cultural única, e um dos destinos turísticos mais populares do Chile. No entanto, a ilha é famosa por sua gigantesca estátua de pedra, os Moais. Os Moais são figuras humanas esculpidas com cabeças gigantes, que muitas vezes ficam sobre enormes pedestrais de pedra, chamados Aus. Há cerca de 900 Moais na ilha, sendo eles um mistério para os estudiosos. Não se sabe ao certo como os Moais foram esculpidos, transportados e erguidos, mas a fim de tudo, eles estão presentes lá. Além dos Moais, a Ilha de Páscoa abriga uma rica cultura e história, onde os habitantes da ilha, os Rapa Nui, são descendentes de polinésios, que chegaram à ilha há cerca de 1.200 anos. Os Rapa Nui desenvolveram uma cultura complexa, com sua própria língua, religião e arte. Todavia, a Ilha de Páscoa é um lugar de beleza natural e cultural única, e um dos destinos turísticos mais populares do Chile. Já os Moais são uma obra-prima da engenharia e da arte, e são um testemunho da criatividade e da inteligência dos Rapa Nui. Contudo, os Moais são tão grandes que se fossem colocados em pé, alguns deles teriam mais de 20 metros de altura, sendo eles esculpidos por ferramentas simples, como pedras, madeiras e ossos. Aurora Boreal na Lapônia, Finlândia. A aurora boreal é causada por partículas carregadas do Sol, que interagem com a atmosfera da Terra. Essas partículas são chamadas de prótons e elétrons, e elas são liberadas pelo Sol durante as tempestades solares, fazendo com que quando as partículas atingem a atmosfera da Terra, elas interagem com os átomos de oxigênio e nitrogênio, causando a emissão de luz. Já a cor da aurora boreal e sua luz depende do tipo de átomo com o qual as partículas interagem. Apesar disso,
As luzes da aurora boreal podem ser vistas em diferentes cores, incluindo verde, vermelho, azul e roxo. O verde é a cor mais comum, seguido pelo azul e pelo vermelho. A Lapônia Finlândia é uma região localizada no nordeste do país e é uma área remota e desabitada, com a população de apenas 100 mil pessoas. No entanto, a aurora boreal pode ser vista em qualquer lugar do mundo, mas é mais comum na Lapônia, porque a região fica mais perto do Polo Norte. Entretanto, no momento em que você vê a aurora boreal, é difícil não se sentir pequeno e insignificante. Já a beleza do fenômeno é simplesmente de tirar o fôlego. Então apenas imagine a cara do explorador norueguês Roald Amundsen, que foi o primeiro europeu a ver a aurora boreal na Lapônia, Finlândia. Sendo observado pela primeira vez, os povos indígenas da região acreditavam que as luzes eram os espíritos dos seus ancestrais. Tóquio, Japão. Tóquio, a capital do Japão, é uma cidade de contrastes. É uma metrópole ultramoderna, com arranha-céus, trens-balas e tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo, é uma cidade que preserva suas tradições, com templos budistas, santuários e um estilo de vida único. Tóquio atualmente é uma cidade vibrante e populosa, com uma população de mais de 13 milhões de pessoas. É um centro econômico, cultural e tecnológico de grande importância. A cidade está localizada na ilha de Honshu, no centro do Japão. É banhado pelo Oceano Pacífico a leste e pelo Mar Interior de Seto a oeste. No entanto, Tóquio pode ser uma cidade assustadora para algumas pessoas. O tamanho da cidade, o ritmo frenético da vida urbana e a multidão de pessoas podem ser intimidantes. No entanto, para a maioria das pessoas, Tóquio é uma cidade de maravilhas e surpresas. Tóquio também é conhecido pela sua enorme área, chegando a 2.200 km², sendo considerada uma cidade relativamente jovem, fundada em 1868. A cidade foi construída no local do Edo, que era a capital do Japão durante o período Edo, de 1603 a 1868. Tóquio proporciona uma experiência única e inesquecível. A cidade oferece algo para todos, desde os amantes da cultura e da história até os amantes da tecnologia e da moda. Sendo Tóquio a casa de algumas empresas mais famosas do mundo, como a Sony, a Toyota e a Nintendo. Tóquio também é um destino popular para turistas, com mais de 30 milhões de visitantes internacionais por ano. A Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma obra de engenharia impressionante, com uma história de mais de 2.000 anos. A muralha é uma das maiores estruturas construídas pelo homem, e é um símbolo da China e de sua história. A Grande Muralha da China é um sistema de fortificações militares que se estende por mais de 21 quilômetros, com o intuito de proteger a China dos ataques dos povos nômades e a proteção no geral. A muralha é feita com uma variedade de materiais, incluindo pedra, tijolo, terra e madeira. Os materiais usados variam de acordo com a região e a época em que a muralha foi construída. A construção da Muralha da China começou no século VII a.C. e continuou por mais de 2.000 anos, sendo praticamente um símbolo de defesa da China, e foi construída por soldados, trabalhadores e prisioneiros, sendo danificada pelas guerras, terremotos e outros desastres naturais. Cidade de Petra, Jordânia. Petra, a Cidade Rosa, é um dos sítios arqueólogos mais famosos do mundo, localizado no deserto da Jordânia, sendo construída pelo povo nabateu, que a usou como capital entre o século IV a.C. Por mais que a sua história seja fascinante, Petra é conhecida pelas suas construções esculpidas em rocha. A cidade é reconhecida como um patrimônio mundial da Unesco e é um destino popular para turistas de todo o mundo. Entretanto, Petra está localizada no deserto da Jordânia, a cerca de 260 km da capital Amman. A cidade fica no sope do Monte Or, um local sagrado para os cristãos. A cidade é construída em um desfiladeiro estreito, que tem uma extensão de cerca de 1,2 km. Capadocia, Turquia. A Capadocia, localizada na Anatolia Central na Turquia, é uma região conhecida por suas paisagens naturais únicas e sua rica história. As formações rochosas conhecidas como chaminés de fada são um espetáculo visual à região, abrigando uma variedade de atrações históricas e culturais, incluindo igrejas e mosteiros escavados em rocha. No entanto, o som mais característico da Capadocia é o silêncio. A região é conhecida por sua tranquilidade e os únicos sons que você pode ouvir são os pássaros cantando e o vento soprando. Muitos dizem ser uma experiência assustadora, devido à formação de rochas, que podem ser intimidantes, e a região pode ser um pouco fria no inverno. Contudo, a maioria das pessoas dizem ser uma experiência tranquila, principalmente pelo som. A região fica a cerca de 700 km da capital Ankara e a cerca de 200 km da cidade de Kayseri. A Capadocia foi habitada por humanos desde a pré-história. A região foi um importante centro cultural e religioso durante o Império Bizantino, sendo assim o lar de muitas igrejas devido à época. A Capadocia é um destino popular para passeios de balão de ar quente, possuindo uma variedade de cavernas, que foram usadas como casas, igrejas e mosteiros. A Capadocia é um lugar de grande importância histórica e religiosa, afinal sua história marca grande parte do período bizantino. Marrakech, Marrocos. Marrakech, a Cidade Vermelha, é uma das cidades mais fascinantes do mundo, localizada no sudoeste do Marrocos, sendo considerada uma cidade histórica, que combina com o antigo e moderno. A cidade é muito conhecida por sua arquitetura,
cultura e culinária. As ruas estreitas e sinuosas de Marrakech são repletas de lojas, restaurantes e souks, onde você pode encontrar tudo, desde especiarias e tapetes até roupas de artesanato. Marrakech foi fundado no século XI pelo califa Al-Mansur. A cidade foi um importante centro comercial e cultural, devido à sua história e localização. Marrakech é conhecida como a Cidade Vermelha por causa da cor de suas paredes, sendo também um importante centro de produção de azeite e de couro. Monte Everest, Nepal. Como vocês já devem saber, o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com uma altura de aproximadamente 8.900 metros, localizado na Cordilheira do Himalaia, que fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O Monte Everest é um destino popular para alpinistas de todo o mundo, sendo o primeiro alpinista a chegar ao topo neozelandês Edmund Hillary, em 1953. Desde então, mais de 5.000 pessoas alcançaram o pico. O Monte Everest foi descoberto em 1852, proporcionando uma experiência única e inesquecível. É um lugar de beleza natural, desafio físico e mental. No entanto, as dificuldades para chegar ao topo são muitas, mas a realização é pessoal. Os sons mais característicos do Monte Everest são os sons da natureza, incluindo o vento, o gelo e os pássaros, sendo um lugar conhecido pela sua grande importância cultural para os nepalandeses e tibetanos. Já escolheu o lugar que irá passar as suas próximas férias? Nos conte nos comentários qual lugar que você achou mais bonito e o porquê. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois é assim que nos motiva a continuar. Te vejo no próximo vídeo e obrigado!